Alô, Emerson Pansieri, bora falar do Cruzeiro cabuloso. Cruzeiro viajando pro Rio de Janeiro para encarar o Botafogo nessa véspera, e o Pansieri também, levando o primeiro time do rádio daqui a pouco para a cidade maravilhosa. Pansi, um abraço para você. Quais são as informações do Cruzeiro para essa primeira rodada de Brasileirão, Pansieri? Fala, Pedro Abílio, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo, aqui no aeroporto de Confins. É que a Itatiaia já está embarcando rumo ao Rio de Janeiro para acompanhar essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 9:30 da noite, no estádio Newton Santos, lá no tapetinho do Engenhão. É a rodada inaugural para o time celeste, começando então a vida no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre o time principal, porque ontem nós recebemos o Myron César, campeão da Copinha, técnico do Sub-20 do Cruzeiro, esse trabalho, de formação dos jovens atletas do time celeste, os crias da Toca, e ele fala, primeiramente, aqui sobre essa conquista no domingo, diante do São Paulo, Cruzeiro sendo bicampeão da Copa São Paulo. Técnico Myron César, que participou ontem da turma do bate-bola, também da mesa redonda, agora responde sobre essa formação, os pilares desta formação dos jovens atletas do Cruzeiro. O principal objetivo da base é formar, e eu acredito em 3 pilares, que é formar em primeiro lugar, vencer, ganhar, que faz parte do processo de formação, e revelar. A Copinha, ela deixa isso tudo em voga. Talvez uma questão que eu gostaria de falar é que talvez não, eu tenho certeza que seria fazer muito bem pro futebol brasileiro se o futebol de base fosse tão propagado durante toda a temporada como é na Copa São Paulo. Bom, o Sub-20 é a ponta do processo, no qual, no popular, é a lapidação final. Eu considero que no profissional, na equipe principal, o Sub-20 não é o último processo da formação. Para mim, eles precisam de estar na equipe principal para terminar, para chancelar todo esse tempo e esse processo de formação. E aí o Cruzeiro está fazendo isso de forma muito legal. Vocês estão vendo, os jogadores participando do início do Campeonato Mineiro, performando, evoluindo e voltando e fazendo parte também da equipe Sub-20. É um processo que está sendo olhado com muito cuidado, e aí quando o processo é coerente, quando esse olhar para as categorias de base é coerente, e aí só quem ganha é o Cruzeiro. Palavras então do técnico Myron César aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Ele que viu, o goleiro Vitor Lamounier, o meio-campista Murilo Hickman, o Juan Gabriel, que é meia, o Cauã Batistella, que também é meia, o Ryan Leles, atacante. Esses jogadores estão no time principal, já treinando na equipe de cima do Cruzeiro, com o técnico Tite fazendo esse panorama sobre a formação de base do Cruzeiro, que tem na diretoria o Adilson Batista, ex-jogador, ex-treinador, e também o Fred Cascardo, Pedro Abílio. É um baita de um clichê, Nath Fiuza, dizer que em breve veremos o futuro do Cruzeiro nos pés, desses jogadores que conquistaram a Copinha, e de muitos desses que o Pansieri citou, que o Myron César elogiou, utilizou no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e que certamente serão importantes para o processo do Cruzeiro nesse Brasileirão, Nath? Mas é exatamente isso que a gente quer ver, O futuro do Cruzeiro passando de fato pelos pés desses jovens atletas. Primeiro, o retorno técnico, que já está acontecendo desde as categorias de base, com a conquista desse título, mas não é só o título, uma campanha sólida de um time que jogou bem ao longo de todo o torneio, um time equilibrado, que você percebe em que os atletas conseguem se destacar. Então, o retorno técnico na base, daqui a pouco o retorno técnico no time principal, e contribuindo com o futuro do Cruzeiro também, se eles forem vendidos,
vendidos, né? Depois ter também o retorno financeiro que faz parte. É para isso que um clube tem a sua categoria de base, né? Para revelar, para buscar talentos, para revelar, para lapidar esses talentos, para utilizá-los no time depois, como hoje, principalmente no futebol. Todo mundo sai muito jovem ainda para o futebol europeu, para outras praças, para eles darem também o retorno financeiro, né? Mas já é possível perceber esses nomes que o próprio Myron citou, né? Jogadores que já vão integrar aí o time principal, já vão ser observados mais de perto pelo técnico Tite, e agora com a experiência da Copinha e a experiência de treinar com os outros jogadores, a tendência é que eles se desenvolvam mais e mais rápido. E é claro que a gente não está falando aqui que um time tem que depender só da sua categoria de base, ou que o Cruzeiro tem que pegar um desses garotos e colocar como titular absoluto, não é nada disso. É um processo que tem que ser feito aos poucos, para que daqui a pouco eles estejam inseridos e aí sim com possibilidade de ajudar da melhor maneira, como foi o caso do Kaique, né? Primeiro subiu, depois ficou ali treinando, depois passou a ser suplente do Marlon, e quando a oportunidade pintou, ele estava pronto. Eu acho que isso pode acontecer também com outros atletas da base do Cruzeiro. É o seguinte, tem Cruzeiro amanhã no Campeonato Brasileiro. Como é que o time vem, hein, Vitor Moreira? Arrancar bem na estreia pode ser a primeira resposta para a derrota no último clássico. Difícil ainda digerir, né, Tite? Passa muita coisa pela cabeça, mas não tem tempo para lamentar. É a realidade, iniciar o Campeonato Brasileiro, ficar voltado ao Campeonato Brasileiro. Nós ficamos numa situação pressionada, sim. Agora a equipe tem que ter a maturidade e a força suficiente para poder reverter. O Cruzeiro viaja hoje à tarde para o confronto contra o Botafogo, amanhã no Rio de Janeiro. Com o calendário apertado por causa da Copa do Mundo no meio do ano, já é a estreia na Série A. Tem que se adaptar e é o que a gente tem. A gente sabia que ia ser assim. Acho que a preparação não começa só no treino, mas antes, nas férias também, se cuidar e voltar num ritmo bom, porque a gente sabia que é um jogo atrás do outro. Então é se preparar bem, se cuidar, para que a gente sabe que a temporada vai ser corrida, acho que principalmente esse primeiro semestre, depois vai ter uma parada pela Copa, mas é se preparar bem para exercer a melhor situação nos jogos que tem antes da parada. Por falar em estreia, desde o retorno à Série A, o Cruzeiro vai para a 4ª temporada na elite do futebol brasileiro. Em 2023, a equipe perdeu na primeira rodada para o Corinthians. Em 2024, derrotou o Botafogo no Mineirão, o mesmo adversário de amanhã. E no ano passado, venceu o Mirassol, também no Gigante da Pampulha. Infelizmente os resultados não vieram, mas é tudo organizado, tudo programado. Pega um momento de 2 derrotas, tem mais crítica, mais cobrança, você perde um clássico, há mais pressão. Mas a gente tem total convicção do trabalho que a gente está fazendo e a gente tem total condição de quinta-feira já, que é o próximo jogo, tentar fazer um grande jogo em busca de uma grande vitória, que eu acho que ganhar é bom e é importante. Deixa eu trocar uma ideia com o seu Adenor aqui. Seu Adenor, deixa eu falar uma coisa com você. Você trabalhou com o Cássio, você trabalhou com o Gerson, né? Então, seu Adenor, deixa eu falar uma coisa com você. Seu Adenor, o Gerson, ele não é ponta. Você não adianta você isolar ele na beirada do campo se você vai perder criação. O cara, ele faz o simples e o simples fica fácil. Então, ajusta esse time, não desconstrói o que Jardim deixou construído aí, porque com certeza, se você mantém esse trabalho com essa garotada e com essa turma que tá aí, principalmente com os meninos da Copinha, eu garanto que você vai ter sucesso. Não adianta você tirar o Lucas Silva, perder força de marcação e pegar o Gerson, que é uma grande contratação, inclusive em força de criação, e você isolar ele na beirada do campo. Aí você não arruma nada, seu Adenor. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilha com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!